Bora lá, pessoal. Hoje eu vou estar falando para vocês o que deu certo para mim para buscar a independência financeira. Veja bem, isso é o que deu certo para minha vida profissional. Muitas vezes não é o que você quer para a sua. Então, aqui não existe certo ou errado. Apenas estou compartilhando aquilo que deu certo para mim. Para você buscar uma independência financeira, o que eu fiz na minha vida foi três fatores que eu vou estar trazendo aqui para você. Primeiro é alinhando os objetivos dos meus investimentos junto com a minha esposa. Ou seja, o seu cônjuge e você, como são duas fontes de rendas que muitas vezes existem na sua casa, se você somar essas duas fontes de renda e ser aplicado no mesmo investimento que vocês acreditam que é aquilo que vai dar o retorno para a sua família, você potencializa esse investimento. Vejo diversos amigos ou profissionais que a esposa quer uma coisa e ele quer outra, ou seja, cada um fica investindo em áreas que não se soma e com isso você não consegue dar intensidade e agilidade para aquele retorno financeiro. Então, por exemplo, vejo situações que às vezes alguém na sua casa quer trocar o carro para ter um carro mais moderno, um carro com design mais interessante, e a gente sabe que carro não é investimento, pelo contrário, é uma despesa que você tem e que ali o seu IPVA vai aumentar, as suas manutenções vão aumentar e vai ser só despesa, ou seja, como investimento é um péssimo investimento. E às vezes um quer fazer isso e o outro quer investir, por exemplo, na compra de um terreno que posteriormente ele pode construir ali e ter uma valorização e vender aquele imóvel, que foi uma das coisas que eu fiz muito na minha vida profissional. Principalmente quem é engenheiro tem essa opção de estar comprando um terreno, depois está construindo conforme o investimento vai vindo, primeiro faz a fundação, depois sobe as paredes, depois faz o acabamento final e depois põe isso para vender, transformando aquele investimento num retorno financeiro que ele tem. Então veja bem, se os dois, se o casal entrar como sendo esse o objetivo, potencializa muito. E aí deixa de gastar por um determinado período naquilo que ele tem um interesse pessoal ou um desejo que ele queira de trocar um carro, por exemplo. Então, na minha vida profissional, a primeira coisa que eu alinhei muito bem com a minha esposa foi aonde que nós vamos colocar o dinheiro que a gente está ganhando. E isso é o que a gente fez. Compramos vários terrenos, toda vez que existia a possibilidade de a gente comprar terreno, a gente comprava terreno e depois a gente veio construindo nesses terrenos, não para moradia nossa, e sim pensando em algo que vendesse aquela casa depois, a gente pegava aquele dinheiro e investia novamente na compra de terrenos. Então, é fundamental você estar alinhado com o cônjuge. E aí, o que era muito bom que a gente fazia na compra de terrenos? Lançava um loteamento. Ao lançar o loteamento, eu nunca tinha o dinheiro para pagar à vista, isso no início da minha carreira profissional. O que a gente fazia? Negociava com o próprio construtor ou com a própria loteadora e pagar aquele terreno em 24 meses, por exemplo. As parcelas eram altas, mas os juros eram baixos, tá? Não eram juros, por exemplo, de banco. Aquele juro sendo baixo, a gente assumia as parcelas, então davam parcelas relativamente altas, mas isso também fazia com que a gente não gastasse o nosso dinheiro com os prazeres imediatos. Por exemplo, aparecia a oportunidade de viajar para a Europa, aparecia a oportunidade de viajar para Cancún, aparecia a oportunidade para viajar para os Estados Unidos, a gente nunca tinha dinheiro para fazer essas viagens, tendo em vista que o nosso dinheiro a gente estava pagando aquelas parcelas dos terrenos e fazendo com que o nosso dinheiro seja canalizado ali. Muitas vezes, se a gente tem um dinheiro guardado, aparecem essas oportunidades para fazer viagens e coisas que eram prazeres imediatos, a gente muitas vezes vai e faz, porque a gente muitas vezes não tem a disciplina financeira que precisa ter, fazendo com que o seu dinheiro seja não investido naquilo que tem algum retorno. Então, quando a gente fazia essas parcelas direto com o loteador, que os juros era menor do que um juros bancário, a gente forçava a nossa despesa a ir para ali, mas ao longo do tempo a gente sabia para onde estava indo o nosso investimento. Então eu sugiro para você nos próximos 10 anos, por exemplo, alinhe na sua casa fazer pequenos financiamentos ou investimentos com parcelas que vai te direcionar, por exemplo, na compra de um terreno ou de um imóvel que vai te dar uma renda e que você está construindo um patrimônio. Aí você pode falar comigo, mas espera aí, eu vou deixar de viajar, eu vou deixar de fazer aquilo que eu mais amo? Por isso que eu te falei o seguinte no início desse vídeo. Não quer dizer o que eu estou dizendo que é o melhor para você. Você e o seu cônjuge têm que alinhar.
Para mim e para minha esposa, a gente sim, por 10 anos, deixamos de fazer viagens, principalmente viagens longas, para que a gente pudesse construir o nosso patrimônio e com aquele patrimônio, sim, hoje a gente pudesse ter retornos financeiros que nos permite viajar para qualquer lugar do mundo. Mas durante 10 anos, nós deixamos de ter uma vida com qualidade, digamos assim, a níveis de viagens longas, restaurantes caros, nós reduzimos esses prazeres imediatos para acelerar o nosso patrimônio e o nosso retorno financeiro. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas gastarem, depois analise o que você gasta mensal, é com restaurantes caros. Por exemplo, rodízios de carne, rodízios japoneses, hoje você vai em 2 ou em 3 ou em 4, você deixa ali automaticamente R$500, R$600, R$700 num rodízio. E às vezes se você faz isso 3, 4 vezes no mês, você está deixando ali R$2.000 e poucos reais. Será que esses R$2.000 e poucos reais, se você deixar por 10 anos de frequentar esses ambientes e comer algo que você saia junto com o seu cônjuge, mas uma coisa mais simples, tá? Você vai gastar muito menos e a companhia que é o importante de você estar alinhado, ou seja, muitas vezes não é o ambiente, você muitas vezes procura um ambiente requintado para achar que aquilo te dá um prazer, mas na verdade o prazer e a essência mesmo quando você sai com o seu cônjuge não tem a ver com o ambiente, tem a ver com vocês dois. Muitas vezes vocês inclusive sentam em restaurantes muito caros e um fica no celular e o outro fica no celular e não tem a interação principal que é entre vocês dois. Então preste atenção. Se às vezes você ainda não construiu um patrimônio e está gastando muito com restaurantes, na minha vida, por 10 anos, a gente reduziu isso significativamente. Consumíamos, sim, coisas muito mais simples, tá? E que nossa presença um com o outro era mais importante do que, propriamente dito, o local onde a gente estava. Então, a sugestão que eu estou dando aqui é você alinhar com o cônjuge, alinhar os dois investirem no mesmo sentido, que isso você potencializa muito o seu investimento e alinha também, sem dúvida nenhuma, o fato de você deixar de gastar o dinheiro naqueles prazeres imediatos. Com essas duas situações, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai potencializar muito o seu patrimônio e deixa de ter esses prazeres depois, quando você já tiver uma base de patrimônio mais para frente. E fechando aqui, uma coisa que sempre deu muito certo para mim é ter mais de uma renda financeira, tá? Então, por exemplo, eu sempre toquei em empresa durante o dia e no período noturno eu sempre fui professor universitário. Começou a sobrar algum dinheiro, eu ia lá, começava a construir uma casa e aquela casa que me dava de retorno financeiro, eu investia nas próprias outras casas. Ou seja, nessa situação eu tinha 3 fontes de renda. A da engenharia, que era da minha empresa principal, dando aula, tinha mais uma renda financeira e a partir do momento que eu juntei um dinheiro, eu comecei a construir as casas para que essas casas também me dessem retorno financeiro. Então, essa soma de recursos financeiros potencializou e potencializou muito esse crescimento financeiro que chegou hoje numa independência financeira. Volto a falar, durante 10 anos também abri mão de muitas coisas. Se para você não é possível abrir mão de alguns casos que eu disse aqui, tá tudo certo. Eu só comento que não reclame, se você chegar mais no final da vida e não construiu um patrimônio financeiro. Por outro lado, também, eu não posso reclamar que durante esses 10 anos, eu nunca tive a oportunidade de conhecer um país fora do Brasil. Sim, deixei mão de conhecer isso, deixei mão de curtir mais a minha vida nesse sentido, em prol de outras. Mas lembrando, o equilíbrio é possível. Se você pegar sempre sábado e domingo, fazer pequenas viagens curtas, de cidadezinhas próximas, de locais gostosos próximos da sua casa, restaurantes mais simples, mas o mais importante é a essência. Você e o seu cônjuge e os seus filhos, estando juntos, estando alinhados, não precisa ter glamour, coisas muito chique para ser feliz. Deixa sim para buscar esse glamour, isso que seu sonho você tem, mas depois que o seu patrimônio já está ali blindado e consolidado. Foi assim que deu certo para mim e assim que eu sugiro para você. Mas fique à vontade e sempre lembra, não reclame, tá tudo certo. Vamos que vamos.